Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 47, módulo 2. O assunto: utilização da lei de Ohms nas bobinas. Vamos lá? Já aprendemos que a intensidade do campo magnético de um eletroímã, ela é diretamente proporcional à intensidade da corrente que percorre o condutor que forma o enrolamento em torno do núcleo de ferro. Isto é, quanto maior a corrente, mais forte é o campo magnético. Aprendemos também sobre a lei de Ohms, que corrente num circuito ou componente qualquer é sempre dependente da tensão aplicada ao circuito e da própria resistência ôhmica. Preste atenção, aluno. Corrente num circuito ou componente qualquer é sempre dependente da tensão aplicada ao circuito e da própria resistência ôhmica. Para efeito da corrente contínua, a bobina do eletroímã, ela pode ser considerada como um resistor de valor fixo. Resistor de valor fixo, determinada basicamente pela própria bitola do fio, isto é, o diâmetro, e também pelo comprimento do fio, que é a forma. Nesse caso, podemos então calcular a corrente elétrica que passa pela bobina, usando a fórmula da lei de Ohms. Fórmula da lei de Ohms, que diz o seguinte: I igual V sobre R. Vamos agora a um exemplo. Se por acaso tivermos uma bobina com resistência total de 10 ohms, submetida a uma tensão de 6 volts, fazendo os cálculos, utilizando essa fórmula da lei de Ohms, I igual V sobre R, obteremos então o valor da corrente elétrica, que é de 0,6 ampere, circulando pela bobina. Vamos agora conferir esse valor fazendo os cálculos, utilizando a fórmula da lei de Ohms. I igual V sobre R. O que quer dizer isso aí? Para eu achar a corrente, que é representado pela letra I, tendo o valor da tensão, que é representado pela letra V, e tendo o valor da resistência, representado pela letra R, eu simplesmente divido o valor da tensão pelo valor da resistência. Continuando, I igual 6 volts, que é o valor da tensão, dividido por 10 ohms, que é o valor da resistência. 6 dividido por 10, eu vou ter como resultado 0,6 ampere, que é o valor da corrente. O valor da corrente elétrica é de 0,6 ampere, circulando pela bobina. Note que esse será aproximadamente o caso da nossa bobina. Agora, se quisermos aumentar o poder do campo magnético, temos que aumentar a corrente. Isso também pode ser obtido com aumento na tensão ou então com uma diminuição na resistência. Preste atenção, aluno. Se quisermos aumentar o poder do campo magnético, temos que aumentar a corrente elétrica. Isso também pode ser obtido com aumento da tensão ou então com uma diminuição na resistência. Vamos agora a outro exemplo. Considerando, para efeito unicamente de cálculo da corrente elétrica, que a bobina ela pode ser considerada como uma simples resistência de 10 ohms submetida a uma tensão de 3 volts. Feito o cálculo, utilizando a lei de Ohms, I igual V sobre R, teremos então como resultado de 0,3 ampere, passando pela bobina. Vamos agora conferir esse valor, fazendo os cálculos. Vamos lá? I igual V sobre R. O que quer dizer isso aí? Para eu achar o valor da corrente, que é representado pela letra I, tendo o valor da tensão, que é representado pela letra V,
e tendo o valor da resistência, que é representado pela letra R, eu simplesmente divido o valor da tensão pelo valor da resistência. Continuando. I igual 3 volts, que é o valor da tensão, dividido por 10 ohms, que é o valor da resistência. 3 dividido por 10, eu vou ter como resultado 0,3 ampere, que é o valor da corrente que está passando pela bobina. Agora, se na mesma bobina dobrarmos a tensão aplicada, isto é, de 3 volts para 6 volts, teremos então uma corrente também dobrada, de 0,6 ampere. E, como consequência, aumenta também o campo magnético. Vamos agora conferir esse valor, fazendo os cálculos utilizando a fórmula da lei de Ohms, I igual V sobre R. O que quer dizer isso aí? Para eu achar o valor da corrente, que é representada pela letra I, tendo o valor da tensão, que é representado pela letra V, e tendo o valor da resistência, que é representado pela letra R, eu simplesmente divido o valor da tensão pelo valor da resistência. Continuando, I igual 6 volts, que é o valor da tensão, dividido por 10 ohms, que é o valor da resistência. Eu vou ter como resultado 0,6 ampere, que é o valor da corrente que está circulando pela bobina. Agora, se no lugar de mudar a tensão, enrolássemos a bobina de modo a obter outro valor de resistência, nesse caso, 20 ohms, provavelmente a corrente passará a ser dimensionada. Vamos agora a um exemplo prático. Uma bobina cuja resistência ela é de 20 ohms, sendo alimentada por uma tensão de 6 volts, provavelmente receberá uma corrente menor do que a do exemplo anterior, ou seja, de apenas 0,3 ampere. E, como consequência, o campo magnético será mais fraco. Vamos agora conferir esses valores fazendo os cálculos, utilizando a fórmula da lei de Ohms. Vamos lá? I igual V sobre R. O que quer dizer isso aí? Para eu achar a corrente, que é representado pela letra I, tendo o valor da tensão, que é representado pela letra V, e tendo o valor da resistência, que é representado pela letra R, eu simplesmente divido o valor da tensão pelo valor da resistência. Continuando. I igual 6 volts, que é o valor da tensão, dividido por 20 ohms, que é o valor da resistência. Nós temos como resultado 0,3 ampere, que é o valor da corrente que está passando pela bobina. Por outro lado, se a opção for manter a tensão e aumentar o campo magnético, temos então que enrolar uma bobina menos resistiva. Nesse caso, nesse caso é de 5 ohms. Preste atenção. Se a opção for manter a tensão e aumentar o campo magnético, temos então que enrolar uma bobina de menor valor resistivo. Nesse caso, de 5 ohms. Feito isso, teremos também uma corrente de 1,2 ampere e, como consequência, um aumento do campo magnético. Vamos agora conferir esse valor fazendo os cálculos com a utilização da lei de Ohms. I igual V sobre R. O que quer dizer isso aí? Para eu achar a corrente, que é representado pela letra I, tendo o valor da tensão, que é representado pela letra V, e tendo o valor da resistência, que é representado pela letra R, eu simplesmente divido a tensão pelo valor da resistência. Continuando. I igual 6 volts, que é o valor da tensão, dividido
por 5 ohms, que é o valor da resistência. O resultado é 1,2 ampere, que é o valor da corrente que está circulando pela bobina. Se o aluno quiser, poderá então fazer uma série de experiências mais avançadas, tentando reproduzir as modificações do campo magnético a partir de várias tensões de alimentação ou então com várias bobinas de diferentes resistência. Além de simplesmente aumentar a corrente elétrica, podemos também fortalecer o campo magnético, simplesmente enrolando mais espira sobre o parafuso. Por exemplo, uma bobina de 1000 voltas de fio, terá mais linhas de força do que uma bobina de 100 espiras. Para melhor entender, vamos agora simplificar, dando assim vários exemplos. Presta atenção. Observe a relação abaixo. Maior corrente igual campo magnético. Menor corrente igual campo magnético mais fraco. Maior número de espiras igual campo magnético mais forte. Menor número de espiras igual campo magnético mais fraco. Pouca espira de fio grosso, baixa resistência, corrente alta e campo magnético forte. Muita espira de fio fino, igual o que se ganha em linha de força se perde em corrente, devido à elevação da resistência. Muita espira de fio grosso, ótimo desempenho em termos de campo magnético gerado, uma vez que teremos muita linha de força e um forte corrente. Preste atenção, aluno. Maior corrente, igual campo magnético. Menor corrente, igual campo magnético mais fraco. Maior número de espira, igual campo magnético mais forte. Menor número de espira, campo magnético mais forte. Pouca espira de fio grosso, baixa resistência, corrente alta e campo magnético forte. Muita espira de fio fino. O que se ganha em linha de força se perde em corrente, devido à elevação da resistência. Muita espira de fio grosso. Ótimo desempenho em termos de campo magnético gerado, uma vez que teremos muitas linhas de força e uma forte corrente. O importante, então, é o meio termo. Uma bobina com o maior número possível de espiras, porém com resistência relativamente baixa. Observação: a palavra espiras significa voltas. Observe com atenção a tabela abaixo. Preste atenção nessa tabela. Na tabela de fio, nós temos o número AWG, que é o código, o diâmetro em milímetro, a resistência em ohms em quilômetro e a máxima corrente suportada pelo fio em ampere. Exemplo: o fio número 28, diâmetro 0,32, resistência ôhmica em quilômetro 214, máxima corrente suportada pelo fio em ampere 0,40. Nessa tabela, temos alguns números de código AWG. Observe. Com seus diâmetros em milímetro, bem como sua resistência em ôhmico por quilômetro do fio e sua máxima corrente suportada pelo fio. Preste atenção, aluno. Observe essa tabela. Nessa tabela, nós temos alguns números do código AWG, com seus diâmetros em milímetro, bem como suas resistências em ohm
por quilômetro dos fios e a sua máxima corrente suportada pelo fio. Atenção! Notar que o parâmetro máximo de corrente suportada é apenas um referencial, já que por período curto, como é o caso das experiências, esse limite pode ser muito ultrapassado sem problema. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!